Nazareno. Pastor, em mim tem sido formado a ideia de que não existe pecado que não possa ser perdoado, assim como não existe ovelha perdida que não possa ser achada. Então, o que eu gostaria de perguntar é o seguinte: a Bíblia faz uma referência à blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, diz que não tem perdão para isso aí. Como não tem perdão, se o perdão é uma forma de reiterar com o Senhor, reatar os laços com o Senhor, e o Senhor é misericordioso, é riquíssimo em misericórdia. Como entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não pode ser perdoado? São palavras do próprio Cristo, né? Foi Jesus quem disse o seguinte: toda blasfêmia que vocês cometerem, vos serão perdoados. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito de Deus, esse não será perdoado. O que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Se você pegar a Bíblia e for para João capítulo 14, por exemplo, você vai encontrar aqui o ensino de Jesus sobre o Espírito Santo e sobre a sua obra. Dê uma olhadinha em João capítulo 14, olha o que Cristo disse. A partir do capítulo 14, você vai ter aqui o ensino de Cristo, tudo mais. No capítulo 16, ele vai falar também sobre a missão do Consolador. E dê uma olhadinha no versículo 9. João 16, 9. Página 723 do Novo Testamento. Quem está usando a versão que estamos usando aqui. Quando ele vier, 16, 8, né? Quando ele vier, João 16, 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a obra principal do Espírito Santo, convencer o mundo do pecado. Então, quem é que nos convence do pecado? É o Espírito Santo. Nenhuma pessoa pode se arrepender, não existe um único arrependimento nesse planeta que não seja a ação do Espírito Santo. Então, todo arrependimento humano é uma ação do Espírito Santo, porque esta é a obra dele, convencer do pecado. Isso quer dizer que para toda vez que eu cometer um pecado, eu preciso confessá-lo e me arrepender. É obra do Espírito no meu coração. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É eu começar a cometer pecados que eu sei que é errado, mas eu me submeto à natureza carnal e continuo insistindo nesse pecado. Quando eu peco, o Espírito me alerta. Ele fala ao meu coração, ele tenta me convencer. Mas se eu não ouço, se eu ignoro a sua voz, o que acontece? Essa voz vai se tornando, na minha vida, cada vez mais fraca. Pela minha ação, pela dureza do meu coração, eu vou me fechando cada vez mais para a ação do Espírito Santo. E pode chegar um momento que eu resisti tanto ao Espírito que eu não mais o ouça. Não que ele não esteja falando, é eu mais que não o ouço. Então, se eu atinjo um ponto, se eu me coloco num ponto fora da esfera de alcance dele, se eu paro de ouvi-lo, eu não tenho como mais me arrepender, porque ele é o agente que leva ao arrependimento. É nisso que configura o pecado contra o Espírito Santo. Então seria uma impossibilidade dado ao desgaste entre o homem e o Espírito Santo de Deus. Uma posição que o homem se coloca e não Deus. Não é que o Espírito não esteja trabalhando, não esteja agindo. Mas assim, vamos supor que houve o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, e depois houve o arrependimento. Não há o arrependimento mais, porque ele se colocou num ponto onde o Espírito não mais o alcança. Não há possibilidade de arrependimento, porque o Espírito não mais o alcança. E se o Espírito, de acordo com João 16, 8, é quem leva você ao arrependimento, você não consegue se arrepender sem ele. Então, é um momento que a pessoa ultrapassa uma linha, um limite da graça divina. A pessoa se coloca nessa posição. Isso chamou Cristo de o pecado contra o Espírito Santo. A gente ilustra isso muito bem, como, por exemplo, alguém que vai trabalhar na roça, né? A gente que nunca trabalhou numa roça, vai trabalhar, pega na enxada pela primeira vez. Imagine você depois de horas de trabalho com a enxada. Os calos aparecem, não é isso?
Aí esses calos vão sangrar, eles vão estourar, vão sangrar. Só que se você continuar indo para a roça todo dia, haverá um momento que esse calo vai cicatrizar e ele vai parar de doer. Então você insistiu tanto na atividade que cauterizou, que não dói mais. A isso você aplica agora a consciência. A pessoa insistiu tanto naquilo que é errado, que ela mesmo passa a achar que não é mais errado. E se não há o Espírito para levá-lo ao arrependimento, não tem mais o que fazer. Vanessa. Então, pastor, me surgiu uma dúvida. Eu escutei muito falarem para mim assim, né? Que a pessoa ela pode levar uma vida inteira de pecado sem ter esta consciência de que os atos, os pensamentos e os sentimentos são sentimentos realmente assim pecadores. E que na hora da pessoa morrer, muitas pessoas acabam tendo, né, um ato de consciência, chamam algumas pessoas para pedir perdão pelo que elas fizeram por essas pessoas, né, durante a vida toda, e também pedem perdão para Deus. E aí, a minha dúvida é, como fica a situação dessa pessoa? Ela é salva? Ela é perdoada? Isso envolve o pecado contra o Espírito Santo, né? Por que alguns, então, podem chegar a cometer esse pecado e outros passam uma vida pecando e ainda assim não ofendem ao Espírito Santo? É por uma questão simples. Nós somos julgados pela luz que nós temos. Deus vai levar em conta o conhecimento de cada pessoa. E só Deus para fazer isso. Porque imagine você alguém que cresceu no meio de uma tribo indígena, numa isolada floresta, sem conhecimento, contato com a civilização. E talvez ele não tenha conhecimento de Bíblia como nós temos, mas de alguma forma Deus vai se revelar para ele. Eu queria ler 2 textos com você que poderão nos ajudar. O primeiro deles está em Atos 17:30. A gente estava em João, é um pouquinho para frente aí, né? Atos 17, olha o que diz o verso 30, na página 744 da Bíblia que estamos usando aqui. Página 744, Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então, enquanto era ignorante, Deus não levou em conta. Então, isso aqui prova que eu vou ser julgado pelo conhecimento que eu tenho. Agora, vá para Romanos, para frente um pouquinho. Olha o que diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 20. Deixa eu ver se é esse mesmo que eu quero. Isso mesmo, Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso o quê? Indesculpáveis. Paulo está dizendo em Romanos 1:20 que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade podem ser percebidos por meio das coisas que foram criadas. Isso quer dizer o seguinte, Deus não só se revela através da palavra, Deus também se revela através da natureza. E essas pessoas nas isoladas tribos, que não tiveram nunca um contato com a Bíblia, elas podem, no estudo da natureza, no contato com a natureza, chegar ao conhecimento de Deus. E existe uma terceira forma ainda. Deus se revela através da palavra, da natureza e através do Espírito. Porque o Espírito ele fala aos nossos corações, à nossa consciência. Então, de alguma forma, Deus tem que conversar com cada ser humano. Porque se cada ser humano é um ser que finalmente vai se salvar ou se perder, ele tem que ter um critério para avaliar esse ser humano. E se esse critério é uma resposta, em alguns casos, do ser humano, porque em alguns casos, porque no caso da criança infante não há nem resposta. Ele vai salvar pela sua muita misericórdia. Mas quando há a possibilidade da resposta, essa resposta pode ser do conhecimento da Bíblia, da natureza ou das impressões do Espírito. Então, todo ser humano que entrou na fase aí adulta, ele tem de alguma maneira
uma revelação do plano da salvação de Deus, etc. E ele vai ser julgado com base nesta resposta que ele der a essa revelação, a essa luz. Ok? Ok.